Hello, Cat! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre um pouco de algumas histórias da trajetória de álbuns do Rolling Stones. No começo dos Rolling Stones, o Brian Johnson era praticamente o que mandava. A pessoa quem mandava mais dentro da banda era o Brian. E aí tinha o Stuart, que era o coração da banda, só que ele participou poucas vezes ao vivo ali e tal, mas ele praticamente foi descartado por ser feio. E aí os caras não quiseram ele ali, mas toda a música em que eles perguntavam, toda a música que eles faziam, que eles criavam ali, ele sempre pediu a opinião do Stuart, se era boa ou não. E aí ele sempre ficava trabalhando no estúdio ali. O Brian Johnson, ele é aqueles caras que, se você falar de Brian Johnson, você vai lembrar dos Beatles, você vai lembrar dos Rolling Stones. O loiro, que toca guitarra, que toca banjo, que toca vários instrumentos. Só que se você parar para pensar, para analisar o Brian Johnson, você nunca vai escutar a guitarra do Brian. Você nunca. Eu até hoje não consigo escutar a guitarra do Brian. Ele pode tocar mil coisas. Poderia ter. Ele tocava mil coisas, mas a guitarra em si, eu não consigo escutar a guitarra do Brian Johnson. Porque ou é muito baixa, ou ele realmente está fingindo que está tocando. Porque eu não consigo escutar a guitarra ele tocando a guitarra mesmo. Mas ele é um dos principais compositores dos Rolling Stones. Em 1968, o Mick Jagger, junto com a namorada Marilyn, Marianne Faithfull, aquela que faz o tarará da música do Metallica, peraí, deixa eu lembro, peraí. The Memory Remain, dessa música Metallica. A velha ali que tá sentada e girando uma caixa enorme é a Maria. É a Marianne Faithfull, que morreu no começo desse ano, eu acho. E aí os dois foram passar as férias no Brasil, em Salvador. Só que eles chegaram perto de uma igreja consagrada ali, né? Só que eles foram diretamente hostilizados pelo fato de que eles estavam atraindo muita atenção. Tipo, o Mick Jagger tava de bar, tá meio que disfarçado ali, mas não deu muito certo. E aí eles começaram começou a provocar o povo que tava ali. Eles tiveram que ser retirados dali, senão alguma coisa ia acontecer, entendeu? O Mick Taylor, ele tinha uma postura muito fria em cima do palco, né? Isso me incomodava a banda no começo, porque todo mundo tinha a sua própria função para fazer a sua própria performance, enquanto o cara ficava ali parado em cima do palco, só tocando mesmo, fazendo umas caras e bocas, mais caras do que bocas. E aí isso meio que incomodava a banda por ele ficar todo paradão, né? O Mick Jagger já ia pro palco inteiro. O Keith Richards fazia o always, só o fato de estar tocando a guitarra ali. E aí, já que... Aí teve uma dessas noites, a banda tava numa festa, e aí o Mick Taylor, ele já tava de saco cheio de tudo que tava acontecendo com os Rolling Stones, porque a banda era muito polêmica, principalmente na imprensa. Tipo, a imprensa sempre que tinha alguma coisinha, eles fotografavam Rolling Stones, fazia a mesma coisa que nem dos Beatles, entendeu? Só que
esse assédio da imprensa com os Rolling Stones foi pior. Porque tudo que saía na manchete dos Rolling Stones era sempre um escândalo. E aí, eu meio que já tava cheio de turnês e de tudo mais. Ele levantou da mesa e disse, eu tô fora. Eu tô fora da banda. Eu me Jagger, não, calma, peraí, vou conversar e tal. Aí ele, não, eu tô fora. Aí se levantou e saiu. E aí nessa festa tinha os integrantes, tinha um dos integrantes do Faces, que é o Ronnie Wood. E aí o Mick Jagger ficou tão desorientado nesse momento e aí ele virou pro Ronnie, tipo, eu posso contar com você? Se eu precisar de você, eu posso contar com você? Ele, pode, claro, mas eu ainda tô no Faces, né, que é a banda do Rod Stewart, e também era do Kenny Jones e tal, que antes era o Small Faces, só que aí dois tiveram que sair porque tiveram a síndrome do, não digamos impostor, mas de querer ganhar mais grana só pelo fato de escrever as letras e tudo mais e tal, e aí meio que o Small Faces acabou, e aí entraram com Faces porque, por um motivo bem tosco, assim, mas é porque o Small Faces, só é Small Faces, pequenos rostos, porque todo mundo da banda tinha menos de 1,65 de altura. E aí o Faces, aí já entrou 3 pessoas que já eram mais altas, tipo o Rod Stewart e o Ronnie Wood já eram altos ali. Aí, então ficou só Faces mesmo. Tiraram o Small e ficaram só o Faces. É uma curiosidade bem tosca, mas é diferente aqui pra vocês. E aí, depois de 6 meses, a banda precisava de um guitarrista novo, né? Então eles tiveram a ideia de fazer umas jams. E foram o Eric Clapton, o Rory Gallagher, foi o Jeff Beck e entre outros guitarristas. Tudo pra fazer, tipo, uma jump, só que disfarçada. Uma audiência disfarçada de jump. Sendo que eles, dos Rolling Stones, não tinham dito pra esses guitarristas que era uma audição. E aí, depois que fizeram essa jump e tal, eles tiveram essa conversa com cada um deles pra ver se eles queriam. O Eric Clapton ele não aceitou porque ele já estava indo para a carreira solo dele, depois que ele saiu das outras bandas que ele estava, então ele já estava indo para a carreira solo, já estava ali. Ele também não ia se submeter a ser um músico contratado. A mesma coisa aconteceu com o Jeff Beck, a mesma coisa com o Rory, e aí com os outros integrantes também, então meio que ligaram pro Ronnie mesmo pra dizer, pô, cara, precisamos de você. Só que aí ele ainda tava no Faces. E aí depois o Faces acabou e tal, e aí o Ronnie entra para os Rolling Stones. Aí vamos para a parte em que o Mick Jagger é quase assassinado. Nessa mesma época, já fazia uns meses do assassinato do John Lennon, que já vai ter um vídeo no canal sobre isso. E aí, sobre nessa quase assassinato, foi assim, uma noite, uma mulher apareceu dizendo que o filho dela era o Mick Jagger. Pra quem é novo no canal, o Mick Jagger tem 8 filhos. E ele tem, assim, espalhado pelo mundo inteiro. Praticamente, ele tem filho brasileiro, ele tem filho americano, tem filho britânico. Assim, tá aí, ó. O cara gosta de distribuir aí. Aí, só que nesse caso, ele meio que, tipo, ela entrou no hotel onde estava o cara, onde estava o Mick. Só que aí tinha um cara que tava conversando com ela.
E aí foi ele que deixou ela entrar no hotel sem autorização. E aí ela foi até o quarto do Mick Jagger de elevador, só que aí teve segurança do Mick Jagger que eles ficaram meio assim, antenados, porque sabiam que aquela mulher, tipo, é filho, era a mãe do filho do Mick Jagger. E aí, só pelo fato dela ter falado isso, aí como resolveram ali, pra resolver essa situação, chamaram o FBI. O FBI, assim, já que eram sobre uma celebridade e precisava da ajuda deles na hora ali, então eles chegaram em 5 minutos. E aí o cara, o segurança do Mick Jagger tentou puxar conversa com ela dentro do elevador e tal. Não, que isso, como é que você tá e tal. Pra daí os policiais do FBI chegarem e prenderem a mulher e o cara que tava convertendo ela. Então foi por pouco que ele não foi assassinado. E faziam 6 meses do assassinato do Lennon, sabe? Aí naquele momento tava rolando uma onda de atentado ali com celebridades, políticos ali naquele momento, então tava bem ruim. Agora vamos para a parte da prisão do Keith Richards. Assim, eles tinham acabado de chegar no Canadá, eles tinham que fazer nesse turnê e tal, eles tinham que fazer o show digamos, em poucas horas, não lembro muito bem. E aí ele foi preso por 2 meses por tráfico de drogas mesmo, por ter maconha. E aí o advogado da banda, meio que para tirar ele da cadeia, ele levou uma garota cega que deu um depoimento bem emocionante e que emocionou todo mundo. Diz que toda vez que eles faziam um show, o Keith Richards, ele sempre pegava ela, levava o show, depois trazia ela de volta pra casa, ele sempre tratava ela bem, ligava pra ela pra saber como é que ela tava e tal. E aí, com tudo isso ali rolando, os caras que estavam acusando o Keith ficaram até ali o julgamento, todo mundo ficou emocionado, e aí foi dessa forma em que ele não ficou preso no Canadá. Ele ficou preso por 2 meses. E durante esses 2 meses, o Keith Richards mesmo, ele tinha saído do Rolling Stones. Praticamente. Ele saiu do Rolling Stones por 2 meses, mas não oficialmente, porque não pra imprensa, mas do Rolling Stones ele saiu da banda só por ter sido preso. Só que depois ele saiu e aí, já que ninguém sabia que ele tinha saído e tal, e fez tudo o que fez, aí ele voltou e tal, mas nesse período ele tava fora da banda. Bill, o baixista, o que sempre tocava baixo como se fosse um violoncelo, porque na verdade ele tocava violoncelo, né? Então ele tocava jazz. E aí até passar pro baixo elétrico, ele demorou um pouco pra se acostumar aqui, né? Na posição certa do baixo, do contrabaixo. E aí ele foi, numa época, ele foi acusado de ter namorado uma garota de 14 anos. Só que ele casou com ela quando ela tinha 18. E ele tava já numa certa idade bem aprimorada, né? Tipo, um cara de 50 namorando casado com uma menina de 18.
Só que ele já tava namorando com ela quando ela tinha 14. Então na época foi o caos mesmo. Todo mundo desceu a lenha nele. E, claro, né? Com essa, todo mundo descia mesmo. Também uma menor de idade, aí vai casar com ela com 18, que hoje em dia a gente chama de pedofilia mesmo, que no caso é. E aí, com toda essa bagunça, ainda piorou mais a imagem da banda. O Keith e o Bill, eles nunca se gostaram. Nunca. Nunca na vida eles se gostaram, nunca. E aí, eles nunca se deram bem. E aí ficaram um ano... Depois de algumas coisas terem acontecido, eles ficaram um ano sem se falar. E aí o Ronnie Wood, que era o guitarrista que é o Ace-Face, ele trancou eles num quarto, dentro de um quarto, e disse que se você não se entender, só vou abrir a porta depois que vocês se entenderem. E aí é claro que rolou rolou as intrigas ali, né? Lavar roupa suja e tal. E aí eles chegaram a um acordo de ficar profissionalmente amigos. Profissionalmente. E aí, pra passar uma boa impressão pra imprensa, já que a banda era muito polêmica. Então, já que eles nunca se gostaram, eles entraram no acordo para profissionalmente isso não atrapalhar eles quando eles estiverem trabalhando. Agora, como amigos, não, eles nunca foram amigos. Nunca. Mas profissionalmente, assim, eles conseguem trabalhar bem. Só um dinheiro profissional mesmo, porque é bom pros negócios, entendeu? Sabe o videoclipe do One Hit? Do One Hit? Into My Body? Então, o videoclipe, ele tem várias cenas em que o Mickey e o Keith meio que estão dançando. Mas, na verdade, não é uma dança. Nessa época, eles já estavam brigados. E pra quem não sabe, o Keith e o Mick Jagger, eles estão há um bom tempo sem ser amigos. Claro que pra imprensa agora, digamos, de novo, é bom pros negócios parecer que tá tudo bem. Mas de verdade eles não são mais amigos há um bom tempo. E aí eles começavam, no videoclipe eles começavam a se agredir e tal. E o Keith dava umas guitarradas, chega pra lá, e o Mickey dava umas provocações, assim. Se vocês perceberem, não é uma coreografia. É exatamente uma briga sendo executada ali, gravada pra vocês. E aí, chegamos na história. Uma das histórias que a galera do rock sabe bem, mas tem poucas pessoas que estão conhecendo rock agora e tal, e não sabem, vão saber aqui. Tem um episódio em que o Keith e o Mick estavam numa festa, aí ficaram bebaços. Voltaram pro hotel, e aí eles foram pro quarto do Mick. E o Mick Jagger, ele pegou o telefone, discou o número do quarto do Charles Watt e disse: "Ô, meu baterista, onde você tá? Vem aqui, meu baterista." E aí o Charles Watt, ele, que é o baterista, né, eterno, ele levantou, se vestiu, fez a barba, se vestiu, colocou um smoke muito elegante, vestiu os sapatos e subiu ao quarto do Mick Jagger. Ele bateu na porta, o Mick abriu, o Charles Watt, ele deu um murro na cara do Mick Jagger.
assim, o Keith tava ali, ele viu que, tipo, o Mick Jagger, ele voou de um lado pro outro dele. Tipo, ele viu ele voando ali, praticamente caiu ali. E aí ele chega perto do Mick Jagger, pega mesmo ele e diz: olha aqui, você não é eu não sou a porra do teu baterista, é você que é a porra do meu vocalista. Pegou o Mick Jagger, tentou assim, jogar ele pela sacada mesmo. Só que o Mick ele não caiu porque o Keith ele segurou ele pelas pernas. E aí o Charles saiu, foi pro quarto dele, voltou, tirou o terno e voltou a dormir. E o Keith Richards, ele conta com gargalhadas essa história. Rindo muito, ele realmente vê que o Mick Jagger, ele voou ali de um lado da sala pro outro. E aí, esse momento, é claro que o Charles, ele diz que não lembra quando ele tava vivo, ele disse que não lembrava do momento. Mas o Keith Richards conta rindo a beça ali a história. E essa foi só uma das curiosidades e polêmicas sobre os Rolling Stones. Já tem análise de de um dos álbuns do Rolling Stones para vocês, que em breve irei lançar. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência. E se inscreve no canal se você não é novo. Se você é novo e não é inscrito, se inscreve, clica no sininho. Deixa o like, comenta, compartilha. O like é muito importante para espalhar a nossa sementinha no canal, para a gente conseguir mais entretenimento e audiência. E com todo o meu carinho, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu me dedico muito para fazer esses vídeos, mesmo que seja de um formato bem simples. É simplesmente a melhor coisa que eu gosto de fazer nesse momento é falar sobre música, tá? Um beijo da Mamãe Cat.